Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura como é importante a gente cumprir sempre com a parte que nos cabe. Você vai ver aqui à luz da Escritura que quando a gente cumpre com aquilo que nos comprometemos adiante de Deus, você se torna uma mulher, um homem bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que fizeres ou em tudo que realizares. Quando você cumpre com aquilo que você se comprometeu adiante de Deus, serás feliz em tudo que fizeres em nome de Jesus. Jó 22, 27. Observa atentamente o que está escrito na palavra de Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Que votos são esses? Alguém, de forma maliciosa, pode até já pensar que está se falando em dinheiro. Aliás, muitos pregadores usam isso aqui para enganar as pessoas indoutos, sem ensinamento, pessoas que não estudaram, pessoas que não entendem o que isso aqui significa. Se você lê pausadamente, você vai entender. Orarás a Ele, falando de Deus, e Ele, Deus, te ouvirá e pagarás os teus votos. Que votos são esses? São aquilo que nós nos comprometemos adiante de Deus. Por exemplo, quando alguém desceu as águas, a gente se comprometeu a sepultar a velha criatura ali e viver a nova criatura em Cristo. Porque quem está em Cristo de fato, a Bíblia diz que é nova criatura, e vive em Cristo em novidade de vida. Quando alguém desceu as águas, se comprometeu ali a sepultar o ódio e amar os irmãos. Quando alguém desceu as águas, se comprometeu com Deus em sepultar a infidelidade e ser fiel a Deus. Quando alguém desceu as águas, se comprometeu ali, adiante do Deus Todo-Poderoso, a sepultar-lhe os deuses que os servia antes e servia agora só ao Todo-Poderoso e a mais ninguém. Quando alguém desceu as águas, independente de quem, se comprometeu com Deus em servir somente a Ele e não mais a outros como antes havia. Isso é pagar os votos que a Escritura se refere. É você estar cumprindo com a parte que te cabe. É você estar cumprindo com aquilo que se comprometeu na presença de Deus. É você estar cumprindo com aquilo que adiante do Todo-Poderoso você se comprometeu um dia. Você está pagando o preço, que é renunciando e servindo, andando somente com o Todo-Poderoso e com mais ninguém. Então, quando a Escritura diz que pagará os teus votos, a Bíblia ela está questionando ao nosso coração se a gente estamos de fato pagando o preço, se falando de renúncia e andando só com Deus, ou se alguém não está suportando e andando com outros ainda. Esses são os votos que a Escritura se refere. Pagará os teus votos, está no plural, com S no final. Não está se falando especificamente de dinheiro não. Muitos pregadores maliciosos, filhos do diabo, usam isso daqui para enganar as pessoas que não têm o entendimento, oprimindo as pessoas para arrancar tudo que elas têm. Isso aqui está se falando de renúncia. Pagará os teus votos, que é você cumprir na presença de Deus com aquilo que você se comprometeu. Se eu me comprometi a amar o próximo, eu tenho que amar o próximo. Se eu me comprometi na presença de Deus a sepultar a velha criatura, que eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser fiel. Se eu me comprometi na presença de Deus em obedecer, eu tenho que obedecer. Se eu me comprometi na presença de Deus em renunciar, eu tenho que renunciar. Se eu me comprometi em andar no temor a Deus, eu tenho que andar no temor a Deus. Se eu me comprometi em servir só a Ele, eu tenho que servir só a Ele. Pagará os teus votos. Então está se falando, aglomerado, se falando de muita coisa que nós nos comprometemos em renunciar, pagar o preço para servir só o Todo-Poderoso. Pagará os teus votos, ou seja, cumprir com a parte que nos cabe.
é cumprir com aquilo que nós mesmos nos comprometemos na presença do Todo-Poderoso. É disso que a Escritura está falando. Ele diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Ou seja, quando você anda no temor a Deus como se comprometeu, quando alguém anda na obediência a Deus como se comprometeu um dia, quando alguém anda somente ao lado do Todo-Poderoso e não ao lado de outros, quando alguém obedece a palavra de Deus como um dia se comprometeu, quando alguém é fiel a Deus como se comprometeu um dia, aí ele diz assim: se projeta alguma coisa, ela te sairá bem. Ou seja, se alguém andar na presença de Deus de acordo com aquilo que alguém se comprometeu um dia, tudo que você fizer, você vai ser um homem, uma mulher bem-aventurado. Quando alguém anda na presença de Deus como um dia você se comprometeu, você será uma pessoa bem-sucedida ou bem-sucedido em tudo que fizeres ou realizar. Por isso que diz: se projeta alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, se você pagar os teus votos, que é cumprir na presença de Deus com o que você se comprometeu um dia, tudo que você projetar, você serás bem-sucedido, bem-sucedida. Tudo que fizeres, serás feliz. Tudo que colocares as mãos será abençoado. Quando alguém cumpre na presença de Deus com aquilo que você se comprometeu um dia, quando alguém anda na presença de Deus de acordo com aquilo que um dia você mesmo se comprometeu, você terá êxito em tudo que você fizer, porque está escrito: e a luz brilhará em seus caminhos. Ou seja, serás vitorioso em tudo que fizeres. Isso aqui é uma receita para quem quer ser bem sucedido na vida, para quem quer ser vitorioso. Isso aqui é receita para quem quer conquistar. Isso aqui é a receita para alguém que quer ser feliz de verdade. Se você cumprir com a parte que te cabe, com aquilo que você concordou, com aquilo que você se comprometeu, com a parte que te cabe, aquilo que você um dia se comprometeu adiante do Todo-Poderoso, aquilo que projetares, Deus irá abençoá-lo. E assim a luz brilhará em seus caminhos. Em outras palavras, serás felizes em tudo que fizeres. Serás bem-sucedido em tudo e em todas as coisas. Serás vitoriosa, vitorioso, abençoado, abençoada em tudo que colocares as mãos. Onde pisar a planta dos pés, irás conquistar. Mas tem que pagar seus votos primeiro. Repito, quer pagar os votos? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de você cumprir com aquilo que você se comprometeu um dia diante de Deus. Estou falando de você cumprir com a parte que te cabe. Estou falando em andar na presença de Deus de acordo com aquilo que você mesmo um dia concordou ao aceitá-lo Todo-Poderoso. Isso é pagar os votos. É você andar de acordo com aquilo que você mesmo concordou um dia. Com aquilo que na presença de Deus você se comprometeu a obedecer. Você se comprometeu a viver no temor, a andar no temor a Deus. Você se comprometeu a atender às exigências de Deus. Você se comprometeu a ser fiel, se comprometeu a renunciar. Então, quando alguém paga os seus votos, que é cumprir com o que alguém se comprometeu um dia, é andar de acordo com aquilo que você mesmo se comprometeu, isso é pagar os votos, que é renunciar, é pagar o preço, renunciar tudo para andar somente na companhia do Todo-Poderoso e não na companhia de outros como antes andava. Isso é pagar os votos. É você andar de acordo com aquilo que você mesmo se comprometeu um dia. Você cumprir com a sua parte, com a parte que lhe cabe. É você cumprir com aquilo que você se comprometeu. Isso é pagar os votos. E aí, você pagando os seus votos, que é você cumprir com a sua parte, tudo que projetar, você vai ser feliz em tudo. Tudo que fizeres, terá êxito, porque a luz brilhará em seus caminhos. Ou seja, tudo que fizeres, serás abençoado no nome de Jesus. Tá bom? Eu quero orar por você. Deus querido, soberano, clemente e todo-poderoso, oro por esta mulher, por este homem, por este filho, por esta filha. Sois filhos do Senhor. Deus, não sou ninguém para convencer aqueles que a mim ouvem. É o teu Espírito quem convence. Torna eles vitoriosos. Torna este homem e esta mulher ambos bem-sucedidos em tudo o que fizeres. Que o Senhor a convença a pagar o voto, que nada mais é que cumprir com aquilo que eles concordaram, se comprometeram na tua presença, para que a tua luz possa brilhar
e assim eles sejam vitoriosos em tudo que fizerem, que a tua mão esteja sobre eles, e que o Senhor, meu Pai, possa convencer, meu Deus, a eles a cumprir com aquilo que eles mesmos concordaram, e assim serão bem-sucedidos em tudo que realizares a partir de hoje, serão felizes, porque a tua luz certamente brilhará em tudo que este homem ou que esta mulher fizer. Faça isso por eles, eu te peço, em nome de Jesus, e assim te agradeço, para a glória do seu nome. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.